muita alegria começarmos a estudar matemática, né? Nossa, muito bom, muito maravilhoso. Sabe, primeiro ano? Hoje nós vamos ver nessa aula 4 passos para a gente poder montar a parábola. Isso não é novidade mais para vocês. Na realidade, nós estamos apenas relembrando o que a gente já sabia fazer desde o ano passado. Então, nós vamos fazer a parábola. Pessoal, eu não vou escrever os 4 passos, porque está na apostila de vocês. Apostila, página 24. Está na apostila, página 24, então não é necessário eu escrever aqui. Bom, a parábola, pessoal, ela é concavidade para cima ou concavidade para baixo. Se você tem uma função crescente, a parábola vai ser concavidade para cima. Se você tem uma função decrescente, a parábola vai ter concavidade para baixo. Legal! A parábola, pessoal, você precisa achar, na realidade, são 3 pontos apenas. 3. Sabe, gente? 2 pontos são os mesmos da função do primeiro grau, que é o termo independente, cortando o y. No primeiro grau é o termo b. No segundo grau é o termo c. Sempre o termo independente vai cortar o eixo y. O segundo ponto é o zero da função, ou zeros da função, no caso da função do segundo grau. Ou seja, o que significa isso? Você vai dar zero para y e achar o valor de x. E o terceiro ponto para a função do segundo grau, que é o ponto diferente em relação à função do primeiro grau, é o vértice da parábola. Como que eu calculo o vértice? X vértice e y vértice. X vértice menos b sobre 2a. Y vértice menos delta sobre 4a. Bom, então, voltando um pouquinho. O primeiro passo é você determinar os zeros da função. X' e x duas linhas. Vamos chamar assim mais popular. O segundo passo é você identificar qual é o sinal, a concavidade da parábola, para cima ou para baixo. Se é crescente, ou seja, se o A for positivo, ela é crescente. Se o A for negativo, ela é decrescente. O terceiro passo é você determinar as coordenadas do vértice, que é o x vértice e o y vértice. O quarto passo é identificar o ponto em que a curva, ou seja, em que a parábola vai interceptar, ou seja, vai cortar o eixo y, que é o termo C. Então, gente, é muito simples, muito fácil. Eu quero fazer um exemplo com vocês. Ela é assim, ó. Primeiro exemplo. Exemplo 1. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu quero fazer a parábola. Gente, então vamos começar comigo. Olha só. Crescente ou decrescente? Crescente. O meu A é positivo. O meu A aqui é 1. Então, ela é crescente. Eu já sei que a parábola vai virar para cima. Segunda coisa que eu vou fazer. Os zeros da função. Zero ou raiz da função. Raiz e zero é a mesma coisa. E olha só, pessoal. Raiz corta x. Sempre. Raiz corta x. Achou as raízes? Está cortando x. 2 números multiplicando vai dar 3. 2 números somando vai dar 4 positivo. Gente, eu não tenho nem que pensar. É 3 e 1. Você sempre começa pela multiplicação. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Opa, que é 1. Gente, tá aqui, ó. Ó, olha que bonitinho. X, Y. Bom, eu tenho 1 e 3. 1, 2, 3. 1 é o primeiro ponto e 3 o segundo ponto. Joia? O ponto em que a curva vai interceptar o eixo y sempre vai ser o termo independente. Sempre. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Eu já sei que a parábola vai fazer isso aqui. Agora, eu preciso descobrir até onde ela vai descer, que é o vértice da parábola. Bom, o vértice para mim, olha que interessante. X vértice, pessoal, você nem precisa calcular. Você vai saber assim, ó, que o x vértice sempre é o meio entre as duas raízes. Então, aqui, o x vértice vai ser exatamente 2, porque está entre 1 e 3. É o meio entre 1 e 3.
só para tirar a prova real, menos B, o B é negativo, vai ficar positivo. Sobre 2A, sobre 2, 4 dividido por 2 é 2. Gente, aqui não é um ponto. Esse x vértice, ele vai se encontrar com o y vértice. O y vértice, a gente tem que fazer o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado, 16, menos 4 vezes A vezes C. 3 vezes 4, 12. Ó, economizando folha. 16 menos 12, eu tenho 4. Y vértice é igual a 4. Y vértice e x vértice. Então, tá aqui. É menos delta. Oxa vida. Olha que feio, que feio! É só para acordar vocês, não é o y vértice. O meu delta é 4. O y vértice vai ser menos 4 sobre 4A. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, tá aqui, pessoal. Olha o ponto. 4 dividido por 2 dá 2. Ele desce até o menos 1. Tá aqui. Olha que bonitinha, gente. Ai, que gracinha. Olha aqui, ó. Vai infinito, tá? Ó. E ela é simétrica. É para ser simétrica, tá, pessoal? Então, vamos analisar alguma coisa? Então, olha só. Este ponto aqui é o termo independente. Sempre vai ser. Corta o y, termo independente. Estes dois pontos são zeros ou raízes da função. Ou seja, x', x duas linhas. E este aqui é o vértice. Você olhando aqui, eu posso afirmar que essa parábola tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Gente, ela tem ponto de mínimo, porque o menor valor dela é menos 1. Qual é o maior? Eu não sei. Ela vai ser infinita para cima. Então, ela tem ponto mínimo. E todas as vezes que a parábola for virada com a concavidade para cima, ela vai ter ponto mínimo. Ou seja, quando a parábola for crescente, ela vai ter ponto mínimo. Olha um segundo exemplo. O segundo exemplo que eu quero fazer com vocês é assim, ó. F de x, cadê? Letra F de x é igual a menos 3x, ó, deixa eu colocar aqui, ó, economizar um espaço assim. F de x é igual a menos 3x ao quadrado, mais 6x menos 4. Ó, menos 3x ao quadrado, mais 6x menos 4. De cara, assim, na hora, eu já sei que ele vai cortar o eixo y no menos 4. Nem, assim, ó, de cara eu já faço isso. Então, tá aqui, ó. Aqui, vou colocar mais pra cima aqui. Legal. 1, 2, 3, 4, menos 4, aqui é o primeiro ponto. Legal, lindo. Essa parábola, eu já sei que a concavidade dela vai ser virada para baixo. Por que ela vai ser virada para baixo? Porque ela o A é negativo. Então, eu já sei que ela é virada para baixo. Gente, eu vou fazer como eu tenho que achar os pontos aqui, eu tenho que achar as raízes e também tenho que achar o discriminante. Eu vou fazer direto o Bhaskara, tá, pessoal? Delta é igual a B ao quadrado, 6 vezes 6, 36, menos 4 vezes A vezes C. Ok? Delta é igual, olha só, pessoal, 36, menos com mais dá menos. Desculpa, menos com menos dá mais com menos dá menos. Gente, eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 36 menos 48, menos 12. Olha o que aconteceu. Delta menos 12. Entenda, ela não vai cortar o eixo X. Eu não tenho X' e não tenho X duas linhas. Ela não corta, porque o delta é negativo. Mas existe a parábola? Existe. Então, vamos comigo. Bom, se eu tenho apenas 3 tipos de ponto, o primeiro está aqui, ó, termo C. O primeiro está aqui. O segundo ponto, que são as raízes, eu não tenho. E o terceiro ponto é o vértice. O vértice eu vou achar. X vértice é igual a menos B, ou seja, menos 6, sobre 2A. O meu A é menos 3.
2 vezes 3, menos 6. O meu x-vértice é 1 positivo. O meu y-vértice é menos delta, mas aqui ele já é negativo, então menos com menos vai ficar mais 12, sobre 4a. 3 vezes 4, 12, menos 12. Gente, 12 dividido por menos 12, y-vértice é igual a menos 1. Tá aqui, ó, pessoal, menos 1 e 1. Então, vamos comigo? X-vértice é 1. Gente, o ponto não é aqui. O ponto é o encontro do x-vértice com o y-vértice. Então, eu venho aqui no x-vértice, que é 1, e vou parar no menos 1, que é o y-vértice. Ó, x-vértice e y-vértice. Então, eu vou no x, desço, porque é negativo, e encontro aqui, ó. Del é uma reta. Cuidado, aparentemente é. Mas você já sabe que isso aqui não é uma reta. Você sabe que isso aqui é uma parábola, inclusive virada para baixo. E o vértice é exatamente aonde faz a voltinha. Então, isso aqui eu já sei que é para cá, virada para baixo. Gente, ela vai fazer a voltinha aqui, ela desce aqui e desce aqui, ó. Tá aqui a minha parábola. Entenda, pessoal, ela é muito fácil, ela é muito simples de fazer. Entenda aqui uma coisa. Essa parábola, o delta deu negativo. Quando o delta ou discriminante dá negativo, significa que você não tem valores das raízes. Ou seja, a parábola vai ficar abaixo do eixo X se ela for decrescente. Ou ela fica acima do eixo X se ela for crescente. Então entenda, olha, é isso que eu não quero que vocês esqueçam. Mesmo delta dando negativo, você não tem as raízes, mas você tem a parábola. Legal, eu quero fazer uma outra com vocês, que é exatamente essa daqui, ó, quer ver? Deixa eu virar a minha folha. Vocês copiaram, né? Ó, vou deixar aqui bonitinho. Copia, pessoal, copia, caderninho pronto, arrumadinho, corrigido, completo. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Aqui está a parábola cortando no 3, porque é independente. 1 e 3 são as raízes da equação. 2, deixa eu colocar aqui. 2 e menos 1 é o vértice da parábola. F de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 6x menos 4. Uma parábola decrescente virada com a concavidade para baixo, porque o A é negativo. De cara, menos 4 já está aqui no eixo Y. Tá aqui. Fiz o discriminante e a máscara e descobri que o delta é negativo. Como o delta é negativo, eu parei, eu não continuo. Delta negativo significa que não vai encostar no eixo X. E fiz o vértice da parábola, certo? X vértice é 1, Y vértice menos 1, ó. 1 e menos 1. Aqui não é 6, tá, pessoal? Aqui é 1. Aqui é menos 6 sobre menos 6, que é o x vértice. Bom, agora, o exemplo 3, pessoal. O exemplo 3 é f de x. Eu vou dar um exemplo de cada um. Agora, falta uma parábola que só encosta no eixo x. Então, tá aqui, f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Fazer a parábola, né? Já sei que ela é crescente. Legal. Então, tá aqui a minha parábola, tá aqui, ó. Aqui. Aqui. X, Y. Gente, de cara ela vai cortar no 1, né? Então, vamos lá? No eixo Y, tá aqui 1. De cara ela vai cortar aqui. Olha, eu nem me angustio. Agora, eu vou fazer, eu quero achar... perceba, eu tenho que achar o delta. Mas eu vou achar primeiro as raízes. 2 números multiplicando dá 1 positivo. 2 números somando dá 2. Gente, se aqui multiplicando dá 1, eu só tenho uma opção. 1 e 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Perceba, gente, eu tenho duas raízes iguais. Ou seja, uma raiz. Então, tá aqui, ó. Del, de novo, vai ser uma reta? Não. Você já sabe que aqui é a raiz. Você já sabe que a parábola é virada para cima. Você já acabou de descobrir que você tem apenas uma raiz. Deixa eu dar uma dica para vocês.
Quando a gente tem apenas uma raiz, exatamente aqui a parábola corta o eixo X. Mas exatamente quando você tem uma única raiz, aqui também vai ser o teu vértice. Por quê? Vamos ver? Olha aqui, ó. X vértice é menos B, ou seja, 2 positivo sobre 2A, que dá 1. Opa, olha o X vértice aqui também. O Y vértice é menos delta. Gente, delta é B ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos 4 vezes A vezes C. Gente, 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4, 0. Delta é igual a 0. Todas as vezes, pessoal, entenda comigo, todas as vezes que você tiver apenas uma única raiz ou duas raízes reais iguais, o teu delta é 0. Se o delta é 0, é exatamente aqui, também vai ser o teu vértice. Theo, mas daí como é que eu faço? Bom, você já sabe que ela é crescente, porque o teu A é positivo. Então, bem aqui vai ser o teu vértice, ó, encostando no eixo X. Então, aqui você vem pra cá e aqui você vai pra lá. Olha só, ponto aonde corta o eixo X, o eixo Y. Ponto aonde corta o eixo X. E ao mesmo tempo, nesse caso aqui, é o ponto mínimo. Por que ponto mínimo? Porque o x ao quadrado aqui, ou seja, o meu A é positivo. Legal. Então, sobre a parábola, você já entendeu. Caso você precisa assistir 2, 3, 4 vezes, não tenha preguiça. Não é difícil. Na verdade, estamos só relembrando. Gente, e o que seria valor máximo e valor mínimo? Gente, valor máximo e valor mínimo é exatamente o vértice. Quando ele é virado para cima, é valor mínimo. Quando ele é virado para baixo, é máximo. Nesse caso agora, eu vou dar um exemplo. Olha, exemplo de valor máximo e valor mínimo. Número 4. O primeiro exemplo que eu vou passar para vocês é f de x é igual a 2x ao quadrado mais 8x menos 1. Ele fala assim, a função admite valor máximo ou mínimo. Qual é esse valor? Determine o conjunto imagem. Gente, vamos comigo agora com muita atenção nessa hora. A questão é o seguinte, ele pergunta se é máximo ou mínimo. Ele pergunta qual é esse valor. Qual é o valor, se é máximo ou mínimo. E ele pede a imagem. Entenda aqui uma coisa. O ano passado, a gente sabia máximo e mínimo, a gente viu sobre o gráfico da função, tudo isso a gente viu. Agora, sobre a imagem e o domínio de uma função, de uma parábola, a gente não tinha visto. E é isso que nós vamos ver agora. Olha só, quando eu falo imagem, eu estou falando do tamanho da parábola em relação ao eixo Y. Olha só, volta aqui comigo. Se eu pergunto qual é a imagem dessa tia, gente, domínio sempre reais, certo? Minha imagem, aonde que ela está começando, aonde a minha parábola está começando em relação ao eixo Y? Você transfere, ó. Ela está exatamente aqui. Então, a minha imagem começa no 0, porque olha só, nesse ponto, Y é 0. E ela vai para o infinito positivo. Então, é do 0 para o infinito positivo. Dessa daqui. Volta para cá. Quem que seria a minha imagem aqui? Gente, qual é o menor ponto que eu tenho para Y? O menor ponto que eu tenho é o menos 1. Então, a minha imagem aqui seria do menos 1. Aonde que ela para? Ela não para. Ela vai para o infinito positivo. O infinito sempre aberto. Quem que seria a minha imagem aqui? Gente, domínio sempre reais, tá? Porque ela vai se abrindo. Domínio real. Quem que é a imagem? Aonde que ela começa a parábola? A parábola começa no menos 1. E ela termina onde? No infinito negativo. Só que a gente coloca em ordem crescente. Então, olha como que eu vou escrever. Aberto menos infinito, porque ela vem do menos infinito. E o máximo dela, o máximo que ela alcança, menos 1. Fechado. Isso é imagem. Então, vem comigo. Vamos fazer isso aqui agora. Eu tenho aqui, ó, pessoal,
a função é 2x ao quadrado mais 8x menos 1. Ele quer máximo e mínimo. E quem é esse máximo e mínimo? O que ele está pedindo, pessoal? Ele está pedindo o vértice. Ele está pedindo x vértice, que é menos b sobre 2a. E o y vértice, que é menos delta sobre 4a. X vértice, pessoal, menos b. Meu b é 8 positivo, vai ficar menos 8. Sobre 2a, o meu a é 2. 2 vezes 2, 4. Menos 8 dividido por 4 dá menos 2. Esse é o meu x vértice. O y vértice eu tenho que fazer o delta. Delta. O vértice da parábola é y vértice igual a menos delta sobre 4a. Pessoal, delta é igual a b ao quadrado. Meu b é 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes a, que é menos 3, vezes c, que é menos 4. Menos com menos, mais com menos dá menos. 36 menos 48, eu tenho menos 12. Deixou de ter a parábola. Nesse caso aqui, que nós estamos vendo agora, eu tenho então que o y vértice é menos 72 sobre 8. Por quê? Porque aqui o delta é b ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 1. Pessoal, 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais 64, mais 8, 72. Voltando, eu tenho menos 72 sobre 8, porque é sobre 4a. Meu a é 2, 4 vezes 2, 8. 72 dividido por 8 dá menos 9. Gente, entenda aqui agora. Eu não preciso fazer a parábola. Ele pediu quem é o vértice. O meu vértice é exatamente menos 2 e menos 9. O A é maior do que zero. O A é positivo, é 2. Logo, eu vou ter ponto mínimo, porque ele pergunta se é ponto máximo ou mínimo. Eu tenho ponto mínimo. Se a gente for fazer a parábola aqui, a nossa parábola é virada para cima. Eu tenho ponto mínimo. E a última coisa, ele perguntou da imagem. Quem que seria a minha imagem? A minha imagem é exatamente como ele é ponto mínimo, ele começa no ponto mínimo e vai para o infinito positivo. O ponto mínimo meu, ou seja, o y vértice, ponto mínimo aqui eu uso o y, porque é a imagem. O y vértice é menos 9. Então, se eu fizer a parábola, em relação ao y, ele vai começar no menos 9. Aonde vai terminar? Ela vai terminar no infinito positivo. Opa, é para cá, o infinito positivo. Fechado aqui, aberto aqui. Gente, isso aqui é um infinito, tá? Vocês estão percebendo? Deixa eu fazer ele bonitinho de novo, senão ele chora. Menos 9 para o infinito positivo. Ó, ficou feio igual, mas é isso aqui. Então, gente, isso significa a questão do ponto máximo e do ponto mínimo, a questão da imagem e aí a questão do domínio. Imagem sempre vai ser o teu y vértice e indo para o infinito, ou vindo do infinito negativo, terminando no y vértice. Pessoal, estuda, se precisar, assista esse vídeo 2, 3, 4 vezes, mas não deixe dúvidas. Sucesso!